pessoal, bem-vindos novamente ao nosso Review da Preview, o programa onde a gente fica 20 minutos falando sobre um preview de 30 segundos só pra falar tudo errado. Só pra errar todas as teorias possíveis. Tudo que a gente falar que vai estar imaginável. completamente errado no próximo episódio não vai acontecer. A gente acertou uma vez só e a gente ficou super feliz com isso, depois a gente errou. Não tem como muito, mas a gente quer falar sobre isso. Sim, e é o penúltimo preview da história de Game of Thrones. Depois desse nós teremos apenas mais um. E se aí... tiver, né? Eu tô pensando se a HBO realmente vai fazer preview eles vão fazer, não vai mostrar da nada. season finale. A gente vai só chutar daí. Antes da gente começar, não esquece que amanhã tem que ler seus comentários. Então deixe seu comentário aqui depois do fim do vídeo, que ele pode ser escolhido pra gente ler amanhã. Não esquece de entrar no nosso grupo do Facebook pra discutir mais Game of Thrones lá também com a gente e de nos seguir no Instagram. E esse é o episódio que a Emilia Clarke disse que é ainda mais épico que o terceiro episódio. É, aparentemente, a batalha de King's Landing. Não sei se vai ser muito setup pra pouca batalha, e a batalha vai ser dividida em duas, ou a gente vai ter toda a batalha em um episódio, e aí a season finale vai ser tipo o aftermath daquela batalha. Mas dá pra ver que o episódio vai ser isso. Seguindo a regra de todos os penúltimos episódios das temporadas de Game of Thrones, é uma fodenda batalha, um fodenda acontecimento, uma coisa horrível acontecendo, uma coisa muita desgraceira acontecendo. E aí naquele último momento depois no último episódio, a gente tem as pessoas coletando os últimos pedaços e tentando seguir com a vida, né? Uhum. Então eu acho que sim, a gente vai ter, a batalha vai ser meio que autocontida nesse episódio, acredito eu. Com muitas reviravoltas, muitos personagens que a gente gosta mortos. Eu não sei se a gente tem muitos personagens em King's Landing que a gente gosta ainda. Tem mais os tramadores ali, os guerreiros ficaram em Winterfell ou se perdendo no meio Eu quero ver quem é que vai de fato vir com o Jon, que a gente vai descobrir nesse episódio, porque a gente vê o Jon se juntando com os Unsullied nos portões, lá onde que a gente viu no final do episódio anterior. Que acredito que seja a mesma cena ainda, né? Não é a mesma cena. Ou é um siege, será que eles fizeram um siege, né, na verdade? Eles estão lá chegando pra começar a briga. Aquela hora ali, a Missandei foi morta e eles foram embora, e agora eles estão indo lá pra batalha, porque a Cersei não entregou o trono dela pra Daenerys, como a Daenerys pediu. Sim. Então a gente vê só o Jon. Eu não vi muito se dava pra ver alguém nos fundos, mas eu não quero muito ficar teorizando sobre quem é que tá lá. A gente vai saber. Vão ser aqueles exércitos que vieram com ele. Vai ser o Davos, ou vai ser o Gendry, ou vai ser sabe? Essas pessoas. A gente sabe que não vai ser a Brienne, o Sam, poucas pessoas que não vão. Sim. A gente vê a Daenerys visivelmente triste em Dragonstone, e o Tyrion chegando próximo dela, provavelmente pra falar com ela, tentar confortar ela, sabe? E tentar ao mesmo tempo também baixar um pouco a bola dela depois daquela vontade dela de matar todo mundo, que eu acho que não vai adiantar muito. Ela perdeu provavelmente a única confidente dela, a última confidente dela. Ela teve outras pessoas que trabalharam, que serviram com ela. E eu acho que ela começa a se ligar que foi uma cagada ela ter deixado Meereen. Ela devia ter ficado em Meereen mesmo e deixado o Westeros se fuder. Uhum. Porque vir pra Westeros eu acho que fudeu todos os planos dela. E ninguém reconhece ela pelos feitos dela em Meereen, porque ninguém morava em Meereen, ninguém quer saber de Meereen. Ninguém tá nem aí pra Meereen. E as pessoas que foram libertas por ela no outro continente, em Essos, amam ela. Né, tu vê o Grey Worm extremamente... A própria Missandei, a última palavra dela é Dracarys, porque ela diz assim, ó... Taca fogo nesses filha da puta, foda-se, me esquece todo mundo aqui, faz o que tu tem que fazer. Uhum. Então, tipo assim, tu vê que eles estão do lado dela porque eles sabem quem ela é, mas as pessoas de lá não sabem, as pessoas de lá estão tratando ela como uma tirana maluca. E também eu acho que esses diálogos entre a Daenerys e o Tyrion vão ser pra ele botar o pezinho na água e ver se realmente ele fica do lado da Daenerys ou se ele vai pro lado do Varys e começa a apoiar o Jon. Quero ver se ele vai falar pra Daenerys que ele sabe que o Jon é um Targaryen, porque nós temos aquele momento em que ela tá na janela, e daí nós temos aquele outro momento em que ela tá sentada no trono, que ela parece muito mais maluca. Não digo maluca, não fala porque maluca as pessoas não estão gostando dessa palavra. Exatamente. Mas tipo... Instável. Vamos usar essa palavra, instável. E o Tyrion parecendo assustado, porque nós tivemos o diálogo, que a gente nem conversou sobre isso, sobre o diálogo entre a Sansa e o Tyrion muito aprofundadamente, da Sansa falando que o Tyrion tinha medo da Daenerys, daí do Tyrion dizendo que todo rei instiga um pouco de medo. Sim.
Mas ele meio contrafeito também dizendo isso, né? Tentando, tipo, meio que defender, assim. É que ele é grato pra ela pelas coisas que ela fez, que ela meio que restituiu aquilo que ele tinha sido tirado em King's Landing. Ela reconheceu o valor nele, ele não mostrou seu valor até agora, infelizmente, não fez absolutamente nada que viesse a calhar pra realmente ajudar ela, mas tá interessante mesmo, porque esse embate do Tyrion, ele confia no Varys, o Varys salvou a vida dele, e eles tinham uma relação muito próxima mesmo, que eles brigassem muitas vezes, fizessem piada um com o outro. O Tyrion sempre confiou no Varys, porque o Varys tem uma intenção boa, querendo ou não. Ele serviu um cara maluco e ele não quer ver o reino passar por isso de novo. A única pessoa que realmente serve ao reino nessa história toda é o Varys. Varys, segundo ele também, né? Segundo ele. E segundo as ações que ele tem tomado, são ações pra proteger o povo e o reino e escolher reis que também queiram essa mesma coisa. Sim. E ele viu aos poucos que não é isso realmente que a Daenerys quer. E se ela for mesmo nesse caminho em que ela vê que todos esses inocentes vão morrer, e mesmo assim ela quer, porque o trono é dela, ela tá só reafirmando esse medo que ele tem de que ela tá reinando pelas vontades próprias e não pela vontade do reino e do povo. Sim. E tem mais uma coisa, né? Tipo, ela pode fazer que nem, por exemplo, a Aegon fez, chegar a tacar fogo em tudo e dominar todo mundo à força. Que era o que ela inicialmente começou a fazer, depois ela meio que desistiu. Depois eles começaram a meio que amenizar ela. Se ela quer tomar o trono, vai ter que ser assim, porque não tem muita escolha, ela não vai conseguir fugir muito disso. Ela tem que conquistar de alguma forma, e como é que ela vai conquistar? Ela vai conquistar deitando todo mundo, forçando todo mundo a dobrar o joelho. Claro que isso não vai ser o ideal. Ela não quer que seja assim, porque ela quer que as pessoas amem ela e que glorifiquem ela e etc, etc. Mas ela não vai conseguir isso. E eu acho que então sim, nós vamos ter um banho de sangue nesse próximo episódio. Ela vai trucidar, ela vai... Eu não sei, aparentemente eu tô acreditando que vai ser um cerco ao King's Landing. Mas, como Game of Thrones não tá surpreendendo a gente muito com estratégias ultimamente, eu começo a duvidar que vai ser um cerco mesmo. Mas talvez isso ajude a dar um time-lapse pra dar as coisas se encaixarem um pouco mais dentro da história, pra dar tempo de chegar aos exércitos. Quem sabe chega o Daenerys Nahari e dá um oi ali no final ainda, sabe? Com um reforço de Meereen. Dorne, o novo príncipe de Dorne, que a gente também não falou na review, o novo príncipe de Dorne que não tem nome, mas é o príncipe de Dorne. Mas ele apoia a Daenerys. Apoia a Daenerys porque os Targaryens e os Dorneses sempre se deram bem. Por que ele tem que apoiar a pessoa que estava sendo apoiada pela pessoa que matou o antigo rei? Tipo, não faz sentido isso. Por que ele tem que apoiar um Targaryen se Dorne sempre se manteve independente? Eu sei que na última história ali, na parte do Raegal e tal, eles tiveram um casamento, eles estavam consolidados, eles eram parceiros Targaryen, mas eles eram os Martell, não era Dorne, eram os Martell que faziam isso. E os Martell foram todos destroçados, nenhum deles sobreviveu. Como a gente viu, depois que o Oberyn morreu voluntariamente numa luta contra o Montanha, as outras mataram todo o resto da linhagem Targaryen e depois morreram junto. Martell e depois morreram junto. Então, tipo, não tem mais ninguém realmente Martell pra fazer isso, pra ter dívida com os Targaryen. Teoricamente, não sei de onde eles podem tirar uma pessoa do nada. Mas a genealogia não tem lá a genealogia não tem o nome deles. Eu sei disso, mas não faz sentido. Não dá pra confiar, não dá pra, tipo, te calcar que os produtores e os roteiristas vão querer seguir o livro à risca, entende? Não é risca, é só, tipo, não tem mais ninguém. Eles mataram todo mundo aquela vez, sabe? Tipo, não tem mais ninguém. Tá, mas enfim, eles vão criar, vai ter uma desculpa esfarrapada lá, vai ter Dorne na batalha também, então tem que dar um tempinho. E eu acho, então, que o cerco ganha esse tempo pra eles. Seria uma forma de eles ganharem tempo pra montar essas pecinhas finais dessa batalha. E o que aparenta é que a gente vai ter uma guerra também dentro da cidade, né? A gente vê os Unsullied, a gente vê a Companhia Dourada se preparando, e a gente finaliza o preview com o Euron no mar, com a frota dele olhando pra cima, e daí o barulho de um dragão, que é... E é interessante que quando ele olha pra cima, tu vê o Drogon? Porque essas previews querem nos enganar tanto. Sim. Que eu não tenho certeza se vai ser o Drogon, se vai ser alguma outra coisa. É o Viserion, aí é o Raegal, porque nossa, tanta teoria que a gente já viu essa semana que a Daenerys vai ressuscitar o Raegal, a Daenerys vai ressuscitar o Balerion, e tem outros dragões e eles se reproduziram porque eles mudaram de sexo, então eles se reproduziram.
É cada teoria que a gente vê pra ter mais de um dragão. Mas a teoria que eu acho mais plausível é que a Daenerys vai colocar uma armadura no Drogon e vai pra cima do Elrond. Naquele momento, naquela cena ali, inclusive, se tu prestar bastante atenção, tu consegue ouvir o intestino do Euron se soltando e ele fazendo... Porque tu vê que ele tá cagadaço. Óbvio que não vai acontecer, óbvio que isso foi só um hint nos livros. Mas tinha, né, como a gente tá vendo naquele astrolábio... Não é astrolábio o nome também, esqueci o nome daquela droga da abertura. Aparentemente teria um novo dragão. Né? Teria um outro dragão, um dragão maior, que eu acredito que na verdade seria um Targaryen, mas não tem três cabeças. Eu acho que o dragão é a Daenerys. Mas não tem 3 cabeças, né? Só tem uma cabeça daí. Um dragão. Targaryen teria que ser 3 cabeças. Mas enfim. O que você tá falando? Que o símbolo dos Targaryen é 3 cabeças. Ah, sim. Entendeu? Então teria que ser um dragão de 3 cabeças. Por isso que eu fiquei na dúvida se era Daenerys ou não. Mas eu sei lá, tipo, poderia ter o dragão de Winterfell então ali, que daí é uma teoria dos fãs que há um dragão em Winterfell, mas eu acho que não vai acontecer isso. Não, é só pra jogar a sementinha assim. Será que você sabia? Tem um dragão em Winterfell, aparentemente. E a gente vai revelar isso só agora que é que não faz sentido. Não vai acontecer isso não. Ou vai ser tipo o motivo pelo qual o Bran usou os corvos antes de ser morto de quase ser morto pelo Rei da Noite, que ele guardou nos corvos e ninguém sabe por que ele guardou nos corvos, onde é que ele foi. É isso que o Euron tá vendo, é um Feast of Crows. Pode ser, uma manada de corvos atacando ali. Aí o Bran vai ficar tipo numa montanha assim, largando assim, fazendo assim, e aí tipo os corvos tudo indo e matando ele lá. Sei lá, eu não consigo mais levar isso tão a sério quanto eu deveria, eu acho, essas reviews das previews. Se for uma armadura já não faz sentido, tá? Porque eu sei que muita gente questionou isso também, tipo, porra, mas os dragão tem uma carcaça dura pra caralho, como é que um daqueles bagulho conseguiu furar, sendo que a Daenerys também, quando vai lá e puxa do Drogon na 5ª temporada, ele tomou uma flechada na 7ª, não atravessou ele a balestra que eles usaram, né? Então, tipo... Eles criaram uma outra balestra muito melhor. Talvez, com mais impacto, né? O Qyburn meio que estudou isso aí. Talvez ele tenha feito com mais impacto, porque não faz muito sentido. Teria que pegar num ponto macio do dragão pra poder atravessar. Então eu não vejo muito sentido botar uma armadura. Mas ok, pode ser que eles tenham uma armadura, porque daí eles pensaram, não, vamos fazer uma armadura então, porque assim a gente reduz as possibilidades. Já usa o Gendry, ela já deu Ó, te fez Lorde, faz um favorzinho aí pra mim, faz uma... Aí vai ela lá, você pode fazer isso pra mim, é importante. E aí, tu já pensou que daí pode ser tipo... Vai ser tipo o gatinho lá do He-Man? Que tem aquela armadura. O gato guerreiro, tu deixa ele, guerreiro. Tá? Não, mas ele tem uma armadura, então pode ser uma armadura parecida, com uma cela. Ia ser bem imagina, bota umas balas assim, uma água já faz um Uber. A gente aqui tentando ser sério, mas ela não deixa. Vai ser um Uber dragão, daí ela tipo, como é que tá o atendimento? 5 estrelinhas, aí o cara dá 4,9 e ela pega e vai lá e... Não, dá 3 estrelinhas. Não, daí coloca uma cela em que ela consegue ficar presa sem se segurar, e já dá uma besta pra ela, daí o Drogon sai fazendo Dracarys e ela sai... Uma besta automática, né? Com uma carretel de flash embaixo, assim. Perfeito, eu acho que assim a gente teria o melhor episódio de todos os tempos de uma série de TV. Com certeza. Isso então, Misa? Uma coisa que é interessante também eu gostei nesse preview, diferente dos outros previews que a gente viu até agora, esse não teve nenhuma fala, né? Não teve nenhuma frase de efeito. Não, teve só uma trilha sonora maravilhosa de fundo, vários vislumbres, não dizendo nada. Eu tô em dúvida, porque assim, eu não quero... a gente teve algumas informações do que poderia acontecer a seguir, mas parece que as coisas estão andando num ritmo próprio da série, então é muito difícil de tentar prever o que vai acontecer. Mas o que eu imagino? A gente finalizando assim essa questão toda da batalha, acho que a gente vai ter a Daenerys realmente afundando o pé na jaca, colocando fim nas pretensões dela de ser uma rainha por direito e fazendo questionar a sanidade dela pelos outros, que, como a gente disse, não é uma questão de sanidade, mas a questão de como ela está sendo pintada para todos eles, né? E o Jon meio que criando meio que antagonizando ela. E a gente vai ter 1h20 do próximo episódio, no último episódio, para resolver esses perigos desses dois aí, essas aspas desses dois aí do reino em geral. Porque eu acho que eu não acho mais que ela tá enlouquecendo, entende? Não, né? Mas eu acho que esse é o medo que o Tyrion tem, entende? Sim. E quando ele vê ela sendo tão impulsiva, o medo dele aumenta. Porque foi, entre outras coisas, a impulsividade do Aerys que levou ele à loucura.
Sim. E essa questão de ele... Substanciando até isso que a Maria falou agora, recentemente eu li o Fire and Blood, tô lendo a World of Ice and Fire, e realmente o Aerys era um rei que queria ser o maior, a ideia dele era ser o maior rei de todos os tempos. Então, por exemplo, assim, ele era muito impulsivo, eles diziam alguma coisa pra ele, nós precisamos fazer uma estrada que liga Dorne ao Winterfell, outra estrada, sabe, uma coisa maior que o Aerys já fez. Vamos fazer e vai ser foda porque eu vou fazer assim, assim, assado. Uma semana depois ele não tinha feito nada. E essa impulsividade, toda vez ele começava um projeto e ele não conseguia terminar ele. Começava outro projeto e não terminava ele. Ele era muito impulsivo para querer fazer as coisas e ele começou a ficar obcecado com esses problemas dele, começou a ter problemas gerais com as outras pessoas. E aí, obviamente, o sangue Targaryen dele, banhado pelo incesto, acabou batendo forte e ele acabou ficando louco. Então, levou a isso. E essa questão do Varys e do Tyrion seja mais um medo de que ela venha a ser que nem o pai dela, do que ela realmente esteja sendo o pai dela. Ela já tá dando traços de impulsividade, de redutividade, sabe? De não querer aceitar. Ela aceita os conselhos de quem tá próxima dela, mas ela acaba acreditando que se ela tivesse ido pelo impulso dela, ela teria saído melhor. Uhum. Ela começa a questionar que, tipo assim, esse conselho dele não tá dando certo. Exatamente. Eu devia ter feito aquilo que eu queria ter feito desde o começo. Exatamente. Só que ela não entende que, apesar de que eu acho que eles fizeram muita merda, principalmente o Tyrion, ele tá certo em querer tomar a rota mais diplomática do que só meter o pé no acelerador e matar todo mundo que tá no caminho dele. Que foi o que a Daenerys fez em Meereen. Que ela disse, eles vão viver no meu mundo, ou eles vão morrer. Eu vim aqui quebrar a roda, e ela tocou fogo, e ela matou todos os escravagistas, e ela matou as arpias, e foi o que ela fez em Meereen, só que Meereen não é Westeros. Essos não é Westeros, né? Ela tem outra cultura completamente. É outra cultura, exatamente. É a cultura da diplomacia, da política. Importa mais quantos aliados tu tem do que o teu claim ao trono. Mas também uma coisa que é interessante da gente notar também, assim, que é um traço dos Targaryen, e que reforça um pouco, assim, essa questão dela ser muito... ter essa bipolaridade muitas vezes quando ela tá falando, é que o Rhaegal também, por exemplo, Rhaegar era uma pessoa depressiva. E tu via que isso é uma coisa genética que tá começando, que afeta a família, sabe? Não é uma coisa de agora. Todos os reis do passado, diversos reis do passado tiveram esse mesmo tipo de problemas. Tinham problemas emocionais, tinham problemas, muitas vezes, alguns deles até físicos. Então, tipo, coisas que o incesto dentro dos Targaryen acabou trazendo geneticamente, uma carga genética que ela tem. É hereditário, tu diria? Hereditário, eu diria. E então, sim, ela, de alguma forma, ela também sofre isso, sabe? Tipo, a pressão que ela tá sofrendo, a pressão dela, e eles questionaram isso também, tipo, ela se sente como uma predestinada. E a gente sabe que nos livros do George Martin não tem predestinado, não tem Azor Ahai, não tem escolhido pra fazer aquilo, não existe. Praticamente todas aquelas teorias que se tinha de que ia ter alguém que ia ser escolhido, etc, tudo foi em vão. As pessoas se matam sem querer, as coisas acontecem sem querer, é tudo meio na Bangu. E ela também, ela tem uma profecia sobre ela, mas tipo, ou que se encaixaria nela, poderia se encaixar nela, mas no fim das contas, ela se sente predestinada porque, como o Tyrion disse, como é que tu não vai se sentir predestinado saindo de dentro de um fogo com 3 ovos de dragão que acabaram de eclodir e agora tu tem 3 dragões. Então, tipo assim, ela carrega como se aquilo fosse uma tarefa dela, e ela não consegue abrir mão disso porque ela acredita que ela é predestinada, e no final das contas ninguém é predestinado a nada. Cada um faz o seu próprio destino. E ela mesma não consegue entender isso também. Mas eu sei que tem muita gente que não gosta da gente falando mal da Daenerys, não gosta da gente questionando. Não, mas claro que não. Só que assim, essa é a realidade. É a realidade que a gente tá inserido, que a série tá inserida. Não tá sendo destroçado o personagem dela, como as pessoas disseram, o personagem tá sendo destruído. Todos esses personagens bons, que eram bons antigamente, foram destroçados pela série. O Tyrion já foi destruído pela série. Todos eles já estão. Isso aqui são só restolhos deles. São pinceladas que a gente tá vendo desses personagens, que não são a mesma coisa que eles começaram, porque os caras não têm a qualidade técnica do George Martin de escrever. Mas, dentro daquilo que se propõe a série, tá fazendo sentido essas personalidades deles.
desses protagonistas, principalmente. A única parte pra mim que ainda não faz sentido é todo mundo achar o Jon fodão quando ele não faz porcaria. Eu acho que o pessoal tá começando a abrir o olho pra isso. Muita gente já começou a mudar o discurso, dizendo, porra, mas o Jon não fez bosta nenhuma. Não digo as pessoas, eu digo na série. Tá, na série, não. Na série que eu não consigo entender. Mas isso a gente vai falar mais no SQ Lê Seus Comentários. Com certeza. Então é isso, pessoal. Não esqueçam de deixar aqui embaixo os comentários de vocês, porque amanhã tem a SQ Lê Seus Comentários e a gente vai pegar alguns comentários daqui, não vamos, Misael Lima? Vamos, já separamos alguns dos outros, vamos pegar mais alguns aqui. Dá joinha se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal se não são inscritos, sigam a gente no Instagram, entrem no nosso grupo do Facebook e até a próxima!